Fala, rubro-negros, vamos ver aqui no programa. O Massa causou com todos os integrantes sobre a questão do Flamengo e Gerson. Os torcedores do Flamengo protestaram com R$1 e aí o rosto de Gerson, aí foi o estopim. Crédito de imagem ao programa G4, TV Band Esporte, link abaixo na descrição. E bora lá, mas antes se inscreva no canal ASR Fla, caso você não seja inscrito, compartilha, comenta, diz aí o que você acha, ative o sininho de notificações e chega dando aquele like, porque ajuda a gente demais, eu agradeço, beleza? Vamos ver aqui tudo que rolou nesse programa. A bancada foi a loucura e eram 3 contra 1, Massa não via ninguém com razão além dele lá nessa bancada. Bora lá. Mais um carimbinho no passaporte. O homem que viaja para todos os cantos do planeta Terra. Thiago Leme, onde você está dessa vez? A tela da TV só mostra a parte boa, hein, Tironi? Não mostra os perrengues, não. Boa tarde pra você, pro Arnaldo, pro Massini, pro Vessone. Tô em Nova York aqui. Uma das sedes da competição, né, Nova York e New Jersey, a sede da estreia do Palmeiras no próximo domingo, mas agora para falar um pouco do quarto e último time brasileiro que desembarcou aqui nos Estados Unidos para esse Mundial, no caso o Flamengo. O Flamengo chegou hoje cedo, depois de sair lá do Rio de Janeiro ontem à noite, com muita festa, mas também com confusão e protestos durante o embarque lá no aeroporto do Galeão. O Flamengo chegou hoje cedo na cidade de Atlantic City, que fica no estado de Nova Jersey, mais ou menos a 2 horas e meia de carro aqui de Nova York, é lá a base do Flamengo. O time faz a estreia na segunda-feira contra o time do Esperance da Tunísia, na Filadélfia, que também fica aqui perto de Nova York, mais ou menos a 1 hora de distância, então tá todo mundo aqui na região. Flamengo faz o primeiro treino hoje à tarde na Universidade de Stockton. Felipe Luiz comanda já com o time completo, todos os convocados, todos os atletas à disposição, inclusive o Gerson, né, que esteve envolvido, está envolvido aí em negociação com o Zenit da Rússia. Muita gente querendo saber se o Gerson vai, se o Gerson fica, se vai perder espaço na seleção brasileira indo para a Rússia. O Ancelotti conversou com ele, mas o Gerson está aqui para o Mundial de Clubes. Outro que está aqui também, que esteve envolvido aí numa situação, é o Bruno Henrique. Foi denunciado pelo Ministério Público de Brasília, né, por um possível envolvimento nos escândalos de apostas, mas o Bruno Henrique está aqui com o time, a princípio joga tudo normal. Flamengo que, pelo perdão aí da comparação, mas está em Atlantic City, que é uma cidade de apostas, hein, de cassino, então é bom o pessoal ficar bem concentrado lá. Flamengo, depois do time da Tunísia, do Esperance, ainda tem o Chelsea, claro, o jogo mais difícil do grupo, e fecha em Miami na terceira rodada contra o Los Angeles United. Tironi. O Thiago Leme veio com as informações do Flamengo. Arnaldo. Eu acho que a questão do Flamengo... Primeiro, eu acho que o Flamengo... A estratégia foi esperar a data FIFA, os jogadores voltarem e todo mundo... E aí todo mundo junto, exatamente. Chegou... Teve a Aeroflá ontem. O último a ontem. chegar, a Aeroflá, aquela situação toda. O problema é que um dos que chegaram depois é o que está no meio do furacão, né? Pois é isso, né? Eu acho que a questão do caso Gerson aí e o embarque, talvez o Flamengo tendo adiado a situação, porque poderia acontecer assim, o Gerson embarcar discretamente sozinho, claro, lá, tal como outros fizeram, como os jogadores do Palmeiras fizeram. Agora, né? Claro. Então isso eu acho que ampliou a situação, passou claramente a insatisfação do torcedor com o jogador, nota de 3, mercenário. Isso é uma questão que o Flamengo poderia ter evitado, né? Isso é uma falta de respeito danado com o profissional. Bom, dá para entender o torcedor por conta da condução muito equivocada dessa situação pelo pai do Gerson, empresário e tal. E fica uma situação, um cabo de guerra, que é péssimo. É o principal jogador do time, não é um jogador qualquer, né? Certo. Às vésperas da estreia do Mundial, né? Então, o Gerson pode afetar a participação do Gerson na Copa do Mundo daqui a um ano. O Brasil só joga em setembro, agora quem joga é o Flamengo, né? Que é o líder do Campeonato Brasileiro, está no Mundial, que vai jogar Libertadores, vai jogar a Copa do Brasil. Então, ter essa situação, e a situação do Bruno Henrique, que é uma situação que se arrasta e agora tem capítulos novos e tal, também é um incômodo. Você vê que o boletim do Palmeiras não tem nada de extra. De campo, não. Se o cara tem condição física de jogo ou não, né? Então eu vejo... E a outra coisa que me chama a atenção, envolvendo os brasileiros, a gente vai falar deles, dos outros daqui para frente, é como o Fluminense está à parte do noticiário. Foi o primeiro que chegou, é o último que vai estrear, né? Chegou lá atrás... Vai jogar só na terça,
Um jogo contra o Borussia tá mais... talvez até pela característica, por não esperarem grande coisa, pelo menor investimento do que os outros 3, né? Agora, Massa, eu não entendi. Você falou que é o quê? O respeito o quê? Protestar contra o Gerson? Não, protestar tudo bem. É colocar a cara dele com... Dólar, nota de 3. Colocar lá... as frases, né? As palavras, mercenário, traidor. Pô, vocês estão de brincadeira. Os caras perderam a noção do que é. Mas é assim. Mas, Massa, não acho que por que o torcedor. Tem um agravante. Por que o torcedor tá desse nível de chateação? Ele acaba de renovar o contrato. Massa, não acho que... É muito duro pro torcedor. Eu acho muita frieza da gente achar que o futebol olha, ele é uma empresa, então o jogador agora vai pra... Ele acabou de renovar. Tem um vídeo dele que tá rodando, uma selfie dele. Aí, nação, é o Coringa, que é o apelido dele. Coringa até 2030, hein? Tá rodando aí. Ele acabou de gravar esse vídeo, gente. Então, se a gente vai querer ter frieza o torcedor pra entender agora o cara pedindo pra ir embora e tal. Tem uma informação do Renato Maurício Prado, ele colocou ontem, que eu tava escutando até ele falando na live, que a informação que ele tem é que o pai dele, o Gerson e o pai teriam feito investimentos e esse investimento não deu certo. Que agora e aí ele precisa de dinheiro, parece que ele não tá tão bem assim de dinheiro, e que essa proposta, que é 3 vezes mais o salário, fora luva, bônus por passe, por assistência, isso agora, ele precisaria disso, é por isso que ele vai deixar o Flamengo e aceitar, porque esses investimentos não teriam dado certo, perdeu muito dinheiro, de acordo com o Renato Maurício Prado, e que agora ele tomou essa decisão de tentar reviver um pouco mais de dinheiro, coisa que ele perdeu recentemente, uma grana violenta. Isso tem a ver com você escrever mercenário, Judas? O meu ponto, Massa... Botar a cara de uma pessoa numa nota e sair distribuindo a nota. O meu ponto, Massa... Vocês estão de brincadeira achar que isso é normal? Eu acho que no futebol é bem normal. No futebol é normal. Então o futebol pode tudo. Massa, você ficou irritado quando tinha a possibilidade do Abel ir embora lá, que tinha um problema. Uma coisa é o cara então tem que ir agora, vá hoje, porque não vai pro Mundial. O Rincon em 2001 fica bravo. Virou o torcedor se sente traído. Assim, só pra deixar claro, não acho que o cara tem que ir lá e bater no Gerson, ou sei lá o quê. O cara faz a vida o que ele quiser, tem todo o direito, tá tudo certo. Mas essa profissão, esse lugar que o Gerson tá, não é um lugar comum. Se eu sair aqui do Band Esportes e ir para outro lugar, não vai ter gente na rua falando que você é traidor. Então você acha que os caras têm o direito de botar a cara dele numa nota e escrever Judas, traidor? Qual é o problema disso? O problema é grave. Não é uma crítica, isso é uma ofensa grave. Não, é uma ofensa grave ao cara. Eu acho que o cara tem direito de cuidar da vida dele. A maneira do torcedor se manifestar é vaiar o cara. Entendeu? Tá bom, então se vaiasse, tava tudo certo. Não, vaiar pode. A gente sabe que no meio do futebol, o cara fica. Não interessa o meio do futebol. Mercenário tem a ver com dinheiro. Aí você faz. Isso daí é muito. Seria ruim o quê? Agressão, violência, bater no carro dele. Aí é o cúmulo. Aí sim. Aí é o caos total. Evidentemente que é absolutamente isso não está em discussão. Para mim, a minha discussão é um desrespeito com um cidadão, uma pessoa, um atleta que tem direito de decidir o que ele quer fazer da vida dele. Não me interessa se ele está quebrado, se ele tem dinheiro, se ele não está dinheiro. Não me interessa, eu até não faria isso. Eu não estou discutindo isso. É a questão que ele tem direito de tomar a decisão da vida dele. Mas ele não pode ter direito de iludir a torcida. Iludir o quê, meu? Gravar um vídeo e falar, oi, tô aqui até 2020. Ele renovou o contrato, gravou o vídeo, depois chegou uma proposta, ele quer ir embora. Por que ele tem que ser chamado de Judas? Mas, na verdade, vocês estão doidos, mano. Causas e consequências. Existem causas. Traiu a torcida do Flamengo. Ações e reações. Eu não acho. Essa é uma ação dele que tá tendo uma reação. E ele tem uma reação descabida, violenta e que ofende o cidadão. Ele tem direito de tomar a decisão da vida dele. Entendeu? E não tem o direito de ser chamado de Judas ou traidor. Porque se ele se machuca ou vai lá pro departamento médico, a torcida não tá nem aí com ele. Pouco importa se o pai dele gastou dinheiro, não devia ter gasto, não interessa, eu não tô nessa discussão. Não, nem a gente. Eu não tô nessa página. Entendeu? Isso não é argumento. O argumento é o cara decidiu tocar a vida dele. E vale pra ele, pro Abel, pro Dudu, pra qualquer jogador. Entendeu? Se o cara decide ir embora, vai embora.
acabou. Ele não tem que ser chamado de Judas, de traidor. Isso é muito forte, gente. Mas ninguém falou que ele não pode tomar essa decisão. Não pode, porque se ele toma, vocês batem palma. Acho que é legal você fazer uma nota de R$3, botar a cara de uma pessoa lá e falar Judas. É uma forma de protesto. Isso não é protesto, a gente vê cara. com outras situações isso é do país. É uma forma de protesto. Isso é violência. Com vários assuntos. Tá bom, vocês Eu acho que é uma forma de protestar. Uma forma de protestar. Tem gente que fica de sinceramente, costa, eu compreendo a torcida do Flamengo. Tem compreendo. faixa, tem... Ninguém tá batendo no Gerson. Eu não tô falando isso. Claro que isso é condenável. Isso agora, é comparação. A torcida do Flamengo se sentir traída porque o cara, há um mês atrás, falou: "Aê, nação, tô aqui". Porque o pai dele batia na porta do Flamengo e falou: renova aí. Porque o cara voltou. Porque o cara é Mengão. Porque o cara é não sei o quê. E agora o cara vai embora. Não vale nada. Não, claro que vale. Claro que não. Você colocar na cara de uma pessoa, cara. Isso é o futebol. Se não fosse assim, se fosse outra coisa, se fosse um banco, se fosse a redação do Band Esporte. Tem nada a ver. Pode ser outra futebol, coisa, pode ser qualquer coisa. Não, é por isso que sim, é um por desrespeito. isso que o futebol é assim. Não, tá errado. Não pode normalizar isso é um desrespeito. Não pode normalizar o que vocês estão fazendo. Não. Achar que é normal porque o futebol é assim. Não é normal. Então, torcida única é normal. Não. Tomar um tapa na cara no estádio é normal. São coisas diferentes. Não são diferentes. É a reação. O futebol pode tudo. Não futebol pode tudo. A gente falou exatamente que não pode tudo. Mas você protestar. Isso também não pode. Você protestar contra um cara que é do teu time e a relação que as pessoas têm com o futebol, e repito, é uma relação completamente diferente. Ela se sente parte daquilo. Os caras que estão lá vestindo a camisa do Flamengo, elas são parte daquilo que o cara ama. E quando o cara é traído, ele se revolta. Eu entendo. Você acha? Eu não acho que o cara tem que bater, derrubar o carro, virar. Isso você acha normal escrever, botar a cara de uma pessoa num papel, escrever Judas? Acho que é completamente normal. Eu acho uma forma de protesto toda hora. Que não é. Tá errado. Que não teve violência contra o jogador, contra o ônibus, contra o carro, contra nada. Cara, você mede violência por tapa na cara? Não. A questão não é essa, a questão é uma forma de protesto. Isso é uma violência, cara. Um cartaz no estádio, uma faixa no estádio é forma de protesto. É violento no mesmo. Um cartaz, uma faixa. O cara vai ficar marcado o resto da vida como Judas, traidor. Não, mas você queria que ele ficasse marcado como o quê? Como o cara bacanão que foi pros eles da Rússia quando ele renovou o contrato? Pô, o cara é legal. O cara é um esperto, o cara é um gênio. Aí a questão é essa, ó. Como tudo nesse país fica de um lado ou de outro. Sim. Não é isso. Eu não estou dizendo que ele é bacana. Se ele fez opção, ele renovou o contrato, recebeu uma proposta e quer ir embora. Mas tudo bem, mas... Judas aonde, cara? O que eu estou tentando entender da tua parte, o que seria para você um protesto não violento? Você acha que a torcida vai falar, pô, que legal. Pode vaiar o cara. Vaiar não entendeu? Vaiar não tem jogo. Beleza. Estão indo embora. Então, pra vocês tá ok. Botar lá na cara do cara de Judas, traidor, vagabundo. Eu estou tentando entender qual seria uma forma não violenta normal de protestar contra a atitude desse jogador. É a vaia, cara. É a vaia. Reclamar, não comprar a camisa dele. Entendeu? Pô, ninguém liga que você não comprar a camisa dele, mano. Tá bom, cara. Então, tá certo. Bata o palma pra colocar na camisa lá, uma nota de 3, o cara é Judas. Cara, é melhor. Bater palma é diferente de você reconhecer que a torcida pode estar revoltada com isso. Pode estar revoltada. Cada um tem. Pode estar muito revoltada. Cada um tem seu sentimento e mede seu sentimento. Eu acho uma violência. Isso vale pra qualquer torcida. Não interessa, Tirone. Isso é uma violência grande, porque não é a tua cara que tá lá na ficha, cara. Entendeu? O Ricardinho, sabe, a gente não sabe o que passa o Gerson, a família dele, por que ele tá tomando essa decisão. Sim, mas... Só que o filho dele, o neto dele vão ver lá, Gerson, Judas, cara. Então, não tá certo pra mim, eu não concordo com isso. É por isso que a atitude de empresário, pai, não sei o que lá, ela tem que ser muito bem pensada, porque de fato os caras mexem com coisa. Quando o Gerson é endeusado como o melhor jogador do Flamengo e aplaudido e tal, não sei o que, bandeirão. Esse tipo de situação, esse tipo de... Nessa hora ninguém acha chato. Ninguém acha... Quando o cara é um ser humano, ele tá tratado como Deus, o futebol não pode ser... Aí o cara gosta. Na minha opinião, na minha visão, vocês podem discordar à vontade. O futebol não pode ser um espaço onde você pega a cara de uma pessoa, põe numa nota e chama o cara de Judas, traidor e outras coisas. Para mim isso é uma ofensa para ele, para a família, para os filhos. Mesmo que ele tenha tomado talvez a decisão errada, a proposta veio depois da renovação do contrato. Eu não faria isso, eu ficaria no Flamengo. Acho que ser ídolo no Flamengo vale mais a pena, mas eu não sei o que passa na casa dele, com o pai dele, com a família dele. Eu acho isso um baita desrespeito
Porque não é a cara de vocês que tá numa nota de 3 circulando e o filho de vocês vai pegar a nota e vai falar, pô, o que é isso aqui, pai? Só isso aqui eu fiz porque a gente fez um negócio errado e eu fui pagar as contas para garantir o seu estudo até o fim da sua vida. E é por isso que os caras me chamam de Judas vagabundo traidor. Isso para mim é violento, cara, não tá certo. Pra mim, mas em 2001 o Rincon virou. Não interessa, nota. 2001, isso 2010. Isso faz parte 1500, do tempo da Grécia Antiga. Não interessa, de outra cara. Forma também. Dá pra contar essa história. Eu vi o filhinho, eu fiz isso aqui porque eu dei uma desperto, fiquei lá batendo na porta do Flamengo pra renovar o contrato, falando que eu era mengão, que eu era rubro-negro, fiz vídeo, não sei o quê. Um mês depois, recebi uma proposta, piquei a mula, sou esperto, me dei bem. O seu argumento tem o meu. Conta isso pro filho? Aí você escolhe, você escolhe que lado você quer ficar. Você tá desse lado, beleza. Não, parabéns. Não é questão, eu tô do meu lado. Não é questão de lado. É claro que é lado. É questão só o entendimento. Claro que é lado. Entendimento que você tá achando que eu não entendi o que aconteceu, eu acho isso violento, Tirone. Tá bom, você tá achando que eu lamento que você acha violento, eu não acho. Você acha, parabéns pra você, cara. Um protesto que acontece no futebol. Você acha que isso é normal? Ninguém bateu no cara. Tá falando de bater? Aí é o carro do cara. As pessoas, como em todo jogo de futebol, em toda manifestação de futebol, ela tem paixão. É bom, não é o lugar que o Gerson e todos os jogadores estão, não é um lugar normal. Não é um lugar normal. Não dá pra ter essa pode patrocinar essas coisas. Não é assim. Isso acontece em todos. Não é patrocinar, ninguém tá patrocinando. Quem tá fazendo é a torcida. É a torcida. E vocês estão achando que é normal. É normal. Porque lugar no futebol é assim. Não, e tá errado. Vocês estão errados. É normal porque o futebol é um lugar que não é de razão apenas. É de paixão. É por isso que é futebol. Há limites. Por isso que a gente fica aqui 2 horas debatendo as coisas. Peraí. Não vem, não. Não é isso aí, não. Sai da rodoviária do Rio. Parou. Sai da rodoviária do Rio de Janeiro. 300 mil ônibus no dia. Sabe o ônibus que estava envolvido com aquele monte de gente para dar um tchau? Era o do Flamengo, porque isso é futebol, isso é paixão. Sim. Não era um ônibus saindo de viagem como qualquer outro que sai no Rio de Janeiro. Então, o futebol, ele proporciona cenas que são diferentes mesmo. Com aquele monte de gente em volta do ônibus tentando subir em cima do ônibus. E a paixão. Então eu vou pegar a sua foto, colocar numa moeda e vou espalhar por aí. Desde que o Vessone faça alguma coisa que justifique. Pô, não, a sua não. Eu tô falando do cara. Isso não justifica. A paixão, o amor, não justifica, na minha visão, você fazer esse tipo de coisa. É simples. Então tá bom. Então justifica o Gerson renovar o contrato e falar, renovei, Mengão, tô aqui até 2030. Ele renovou o contrato. Velho. Isso é legal, o cara fala, vou ficar até 2030 e um mês depois ir embora. Ele tem direito, não tem? Tem direito, e a torcida tem direito. Não tem, não tem, porque isso é uma violência muito grande. Então tá bom. Não, eu só acho que a única forma de protesto que você entende é a vaia no estádio, ela não é assim, né? Porque existem... Não, você pode botar faixa, Gerson, tal. Agora, fazer uma nota vocês acham normal isso? Não, eles acham, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que nós estamos discutindo limites, né? É isso. Não estamos discutindo o limite da paixão, do amor, da traição. Por exemplo, o limite. Que é isso, cara? Pendurar boneco que virou. Porra! Então, né? Isso é uma questão, né? Pendurar boneco na forca e tal. A gente já viu de tudo isso, né? Teve recentemente no Cruzeiro. Claro, isso é uma violência. Isso a gente chega e fala. Você xingar o cara de macaco e botar o cara enforcado, isso é violência. Isso é inaceitável. Pra mim, não. Pra você não? Não, você entendeu o que eu tô falando. Não, entendi. Pra mim é. Pra você, esse é o extremo. Não queira ganhar o argumento com bobagem. Calma aí. Colocar palavras na minha boca. E o extremo do bem? O argumento meu é simples. Vocês justificam que a paixão, o amor, o ódio no futebol permite que você pegue a foto de um atleta, de um pai, de um profissional e coloque lá embaixo, escreva Judas. Não, então agora... É simples assim? Tá, agora eu vou pegar o extremo do bem. Você é a favor do... Tipo, tatuar um cara no braço, um jogador. Você acha isso normal? Esse é um extremo do bem. Cara, eu não sou sommelier do comportamento dos outros. Pra mim, isso é uma falta de respeito com o ser humano, cara. É simples. É uma falta de respeito com o ser humano. Não se faz isso com ninguém. Você acha que o Gerson respeitou a torcida do Flamengo? Acho que não. Ele renovou... Tá bom, então tá. Ele renovou o contrato, teve uma proposta pra sair. Sim. Ele vai ficar amarrado lá o resto da vida? Não sei. Eu não faria o que ele fez. Tá bom. Eu ficaria no Flamengo. Por quê? Porque
ser ídolo no Flamengo é diferente do que jogar no Zenit. Ótimo. Você sabe os problemas dele? Não. Então, ponto, cara. Pô, Então, você sabe os problemas dos caras não, que tá... Você sabe o problema do cara que tá rodando a bandeira ali? Cara, você sabe os problemas que esse cara tem na vida? E não, o que é o Flamengo pra ele? Eu sei. Você sabe? Não sabe. Mas eu sei que muitos encaram isso como a vida deles. Ótimo. Então só o Gerson que E pode ter aí a vida você dele. coloca na cara dele numa nota. Você acha que isso é normal? O Gerson pode ter a vida dele e o direito dele fazer as coisas que ele quiser. Ele é profissional. Tá bom. Ele tem um trabalho. Tá bom, e esse cara que tá aqui, que nem é profissional, que nem ganha por isso, mas que tá lá apaixonado. Dá o direito do cara xingar o cara, até tudo bem. Agora, botar numa nota, isso é muito forte. Entendeu? Isso é muito forte. É uma forma de protesto, como os ativistas fazem lá. Eu vou, sei lá, vou dar um exemplo qualquer aqui, tirou a roupa lá. Eu também acho um exagero, mas é a maneira que eles têm de protestar por alguma causa que eles acham que tem que ser. Eu não concordo. Eu acho que é uma forma de protesto só. Não acho certo. Falei isso ontem em outro CNPJ. Reitero aqui minha posição. É muito forte você pegar a cara de um ser humano, colocar numa nota e escrever Judas, cara. Pra mim é muito forte também dizer que eles têm pouco faixa, Gerson mercenário, desse tamanho. Cara, eu acho que tem Gerson limite pra tudo, entendeu? Gerson com um monte de cifrão. Não acho certo. Eu não acho certo você condenar uma pessoa porque ela toma uma decisão profissional na vida dela. Galera, a bancada do G4 tá pegando fogo. O Massa quer... ele não entende ou ele se faz de tonto que a linha da razão e da emoção, elas são paralelas, velho. Não tem como, o torcedor, cara, vive o Flamengo, entendeu? Não é que nem ele, tem as contas pagas, vai pro ar-condicionadozinho, faz a comida dele lá e tudo mais, tem uma vida de qualidade, E o torcedor flamenguista não, cara, se conforma na dificuldade dos dias, diariamente. Tem gente aí que deixa de almoçar, jantar para ir ver o Flamengo, porque o Flamengo é o ápice da emoção, é o que distrai todas as dificuldades que a gente tem. Entendeu? E o Massa, ele acha tão rude, tão um crime para ele. Tá errado. Não tô dizendo que tá certo, tá errado sim. Mas, cara, é a emoção, um protesto com ele, com relação ao Gerson. Qual o problema nisso? O cara não tá cometendo crime. Algum lugar existe uma lei que não pode fazer isso aí? Fazem isso com várias outras celebridades. E eu nunca vi o Massa falar isso aí. Por que ele tá tão assim? Só porque é o Flamengo. Ele quer defender o Gerson porque o Flamengo. O bicho é anti. É só isso. Não tem outra explicação. Porque não é a primeira vez. Fazem isso aí já há muito tempos atrás. Fizeram lá na Europa, lá. Olha a noção, cara. Mas, enfim, esse palmeirense, ele se incomoda com o Flamengo. O Flamengo é demais para você ver como nós somos grandes. Nós somos grandes, cara. Não tem diferença, não tem comparação. E o Mundial a gente vai lá para dar na cara desses antes aí, viu? A gente vai subindo. O Flamengo vai mais longe. Campeão, quem sabe? Mas é isso aí o vídeo. Se gostou, se inscreva no canal. Ativa o sininho de notificações, compartilha, comenta, diz aí o que você acha, ele tá certo ou não. Beleza? Deixa um like aí pra gente, porque ajuda demais e eu agradeço. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.